Oi, tudo bem? O Senhor Jesus, ele sobe o tom de voz e fala bem severamente aqui sobre o que nós falamos. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui. O homem bom tira do seu bom coração coisas boas, e o homem mau tira do seu mau coração coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra inútil que o homem disser, vão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serão justificados, e por suas palavras serão condenados. Você vê que o Senhor Jesus, ele não dá um cheque em branco para a gente sair falando o que nós queremos, não. E não só falar, mas toda forma de expressão que combina com o espírito dessa palavra, toda forma de expressão que se associa com o espírito dessa palavra de Jesus, como compartilhar coisas inverídicas, como escrever, digitar coisas inverídicas, como rotular pessoas, toda palavra que estiver, que nós expressamos, seja pela nossa língua, ou seja pelos nossos dedos digitando, toda forma de expressão que esteja dentro do espírito dessa palavra de Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que naquele dia nós vamos dar conta, né? Olha o que Tiago diz aqui no seu capítulo 3. Ele diz assim: porque toda a natureza, tanto os leões como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, o homem amansou, o homem domou. Mas nenhum homem pôde domar a sua própria língua. É um mal que ele não conseguiu refrear. Está cheio de veneno mortal. Com a mesma língua nós bendizemos a Deus e chamamos Ele de Pai. E com a mesma língua nós falamos mal dos homens, que foi feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então você vê que esse assunto, falar, é muito importante para Deus, tem um peso de muito grande, de muito valor. Tudo que nós dissermos tem um grande peso, né? Tem importância sim. Então nós precisamos tomar muito cuidado o que nós falamos, o que nós estamos dizendo de qualquer jeito, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar se a gente está rotulando uma pessoa, machucando alguém, né? Em certo lugar o Senhor Jesus também diz sobre juízos, que chamar alguém de louco, chamar alguém de idiota, chamar alguém de raca. Então, assim, tudo que nós falamos tem um grande peso no reino dos céus. E nós precisamos nos atentar para que nós não entesouramos ira para aquele grande dia. Porque pelas nossas palavras nós seremos justificados, se elas foram justas e verdadeiras. Mas se as nossas palavras forem injustas e inverídicas, o Senhor Jesus disse que nós não vamos deixar de ser condenados. Então é um assunto que o Senhor Jesus ele sobe muito o tom. E como nós devemos tratar as coisas dessa vida? Primeira coisa, eu sempre costumo dizer que nós precisamos chamar as coisas como elas são, né? Nós precisamos chamar de pau, pedra de pedra. Tem coisas que a gente não tem como fechar os olhos. Nós precisamos falar, nós precisamos expor, nós precisamos criticar no sentido de indagar, né, o sentido disso, o sentido aquilo. O que nós não podemos fazer é ficar só por maldade, por malícia, né? Como o Senhor Jesus disse, o homem mau tira coisas do seu mau coração, xingando e ofendendo e julgando pessoas e achar que isso não tem valor algum no reino dos céus. Mas o Gamaliel, em Atos 5, ele fala uma coisa bem interessante. Os discípulos estavam pregando sobre Jesus e os religiosos começaram a querer matar os discípulos. Né? Vamos acabar com eles, que eles estão falando sobre Jesus. O Gamaliel se levanta e fala, olha, não abafe o que eles estão falando. Deixa eles falar. Porque se for de Deus, vai prosperar. E se não for de Deus, daqui a pouco
morre. E é assim que funciona. As pessoas estão falando, as pessoas estão dando a sua opinião, as pessoas estão se posicionando. Se for de Deus, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se não for de Deus, vai morrer em si mesmo. Mas o que nós não podemos fazer é acumular ira, entesourar ira para o grande dia do encontro com o Senhor. Porque o Senhor Jesus não nos deu um cheque em branco para a gente falar o que quiser por aí, da forma que nós queremos, sem, sem ter consequências. No Brasil, temos liberdade de expressão. No reino dos céus, não. Essa liberdade, ela tem os seus critérios. Nós podemos falar, sim, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verídico, aquilo que é verdadeiramente é real, a gente precisamos falar. Mas nós não podemos ficar aí falando, escrevendo, compartilhando, dando a nossa opinião de forma sem critérios. É essa palavra que eu gostaria de deixar para você refletir hoje aí. Amém? Deus te abençoe e continue te abençoando em Cristo Jesus.